Sem voz, principalmente hoje que a gente está sem voz, infelizmente estamos com essa caixinha aqui e a voz está fraca, mas o espírito está forte, né? Você que nos ouviu nos perdoa, porque hoje deu um problema aqui na nossa mesa com o cabo e a gente teve que improvisar essa caixinha aqui, mas em tudo dando graça, não é isso? Essa é a vontade de Deus. O irmão Valdemir, ninguém precisa, não é o prefeito não, né? É o nosso irmão Valdemir, todo mundo conhece, né? O nosso amigo, irmão, mais do que amigo, um grande irmão, é um irmãozão que Deus me deu, que a vida e Cristo me deu, né? O irmão Nenê, carinhosamente nós chamamos ele de irmão Nenê. Para minha surpresa, o Celso, quando ele chegou, eu não conheci que era o Celso. Aí eu levantei e falei, quem é esse rapaz, né? Aí e ficou olhando para cá, mas aí, quando cheguei perto é o Celso. É que eu estou com problema de visão também, meu querido, tá? Mas é o Celso. Já, sinceramente, estou muito feliz de ver o Celso aqui. Eu sei, sei disso, você já tinha me falado, né? Isso aí não ia ter como não ser, né, irmão? Uma pessoa maravilhosa como o Celso, né? Deus sabe como trabalhar. Que Deus abençoe o irmão Nenê, o nosso irmão Celso, né? Como nós vamos receber o irmão Celso nesta noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, querido, nessa humilde congregação que pertence ao Senhor Jesus. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Toda quinta-feira nós damos estudo da palavra. E hoje os irmãos até me perdoam, porque eu não estou bom com a voz. Vou tentar descrever alguma coisa aqui da parte de Deus sobre essas escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos falar nesta noite sobre o dom de profecia. É superior ou de línguas? Parece até uma tentação, né, irmão? Hoje que eu estou com a voz toda arrebentada, deu problema no som, né? Se fosse só a voz, estava bom, né? Deu problema no som. Eu não estou nem me ouvindo, nem aguentando falar direito. Mas Deus vai me dar graça para concluir aquilo que foi proposto por Jesus Cristo nesta noite. Todos abriram em 1 Coríntios 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. O que é o dom de profecia? O que é o dom de profecia? A profecia não é aquele que fala, assim diz o Senhor, assim manda dizer o Senhor. Isso aí não. O dom de profecia, o que significa? Porque ela é superior ao de línguas. O línguas é o quê? Aquele que fala língua estranha, né? Aquilo que aconteceu lá na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro, né, entrou na casa de Cornélio e pregou Cristo, e todos eles aceitaram Cristo, eles automaticamente foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. É aquilo que está lá em Atos do capítulo 2, sobre a descida e a efusão do Espírito, onde Pedro pregava aquele sermão veemente, onde quase 3.000 almas se converteram, e quando Pedro pregava, um som forte e veemente lá do céu desceu um estrondo, e a casa foi cheia da presença de Deus, e se ouviu línguas repartidas como de fogo. Essa é a existência. Só que a profecia é maior do que o dom de profecia. Estamos dando continuação aos estudos de Paulo sobre os dons espirituais. E o dom de profecia é um dom, o de línguas é outro. E o dom de profecia é maior, é superior ao de línguas. O que é o dom de profecia? É a capacidade de transmitir, aleluia, uma palavra de Deus com
objetivo de edificação. A palavra profética, a profecia, é com o efeito de edificar a vida de alguém, ou seja, de exortar. Quando alguém exorta e quando alguém consola alguém, esta é a palavra. Este é o dom. Quantas pessoas chegam lá cansadas, desistindo, aí o irmão fala e consola o coração. Esse é dom de profecia. Quando um pregador prega a palavra e as almas se convertem, isso é o dom de profecia. Entendeu o que é o dom de profecia? É isso, é de impactar, é com o objetivo de edificar a vida de alguém. Porque a palavra ela serve para edificar, serve para redarguir, serve para exortar e serve para consolar. Você pode glorificar o Senhor. O dom de profecia é superior de línguas. Todos nós que aqui estamos temos o dom de profecia. Porque você prega. Quando você prega para alguém, isso é dom de profecia. O que fala lá no livro do Apocalipse? Que o Espírito de Cristo é dom de profecia. Então, você prega. Isso é um dom. Agora, quando alguém recebe uma inspiração divina, porque tem gente que recebe. Muitas vezes a gente está falando aqui, Deus, se recebe uma inspiração, você fala. Isso é inspiração divina. É o Espírito Santo que te inspira e você fala para outra pessoa. Entendeu? Então, o dom de profecia é isso. Ela foi feita para você consolar, para você edificar as vidas e para exortar. Nós temos que exortar, porque a palavra é isso, é um conjunto de obras, né? Você prega, você exorta, você consola, né? Você edifica e assim por diante. O versículo de número 1 diz assim, em 1 Coríntios 14: segui a caridade. Olha para cá, o que é caridade? Do 13 que nós pregamos no ano passado, caridade é o amor, seguir o amor. Que amor? O amor ágape, o amor de Deus. O amor ágape é aquele amor que é o sentimento vindo de Deus, pelo pecador impenitente. Isso é você se colocar no lugar do outro, você ir adiante do outro para pregar a palavra do Senhor. Seguir a caridade. Procurai com o quê? Com zelo. Procurai com zelo os dons espirituais. Olha, irmão, que Deus é inteligente. A ciência de Deus é inteligente. A exortação é aqui para nós procurar com zelo os dons espirituais. Porque o nosso Deus é zeloso. O nosso Deus gosta das coisas zelosas, das coisas que edificam. A obra de Deus ela não pode ser feita relaxadamente, de qualquer maneira. Então nós temos que seguir o amor, a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, porque cada um de nós temos os dons espirituais, os dons derramados pelo Espírito sobre a tua vida. Mas principalmente o de profetizar. Paulo está dizendo: procurai com os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? É aquilo que eu acabei de dizer. Deus vai te usar para você edificar as vidas. Deus vai te usar para você exortar as vidas. Deus vai te usar para você consolar as vidas. Isso é dom de profecia. Aí Paulo vai mais adiante no verso 2: porque o que fala em língua estranha, aquele que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Quando o camarada ele fala em línguas estranhas, os homens não entendem, a não ser que Deus queira falar num dialeto, e alguém que esteja no meio que entenda esse dialeto, ou que tenha alguém perto para interpretar a língua, para que a igreja seja edificada. Não serve para nada, né? Não é verdade? Porque aquele que ora em língua, ele ora bem. O seu espírito ora bem.
mas quem está do seu lado não é edificado. Como diz aqui o texto, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Se chega um camarada falando em hebraico aqui, alguém vai entender? Não? E do you speak English? Alguma coisa? Em inglês alguma coisa. Alguém vai entender alguma coisa de inglês, não é verdade? Ou de italiano. Mas se alguém fala em língua estranha aqui, o que é falar em língua estranha? É o dom de falar em línguas. Tem gente que tem. Quando ele vai orar, Deus dá variação de línguas. Aí ele fala em mistério com Deus. Mas para mim não edifica nada. É preciso ter alguém que interprete para que a igreja seja edificada. A profecia edifica, a língua estranha te edifica. Vocês não estão entendendo? É o que Paulo fala aqui no verso de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Aquele que profetiza fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Amém? Você tem um dom de profecia, porque quando você fala a palavra, você edifica uma vida. Aleluia! Quando você profetiza, quando você fala, você está exortando alguém. Quando você fala, você está consolando uma alma. Aleluia! O dom de profecia, ele é muito mais importante do que o dom de língua. Vamos lá para mim? Pode ser um de plástico. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É que a garganta está ruim, né? Estou rouco. E nós não temos como hoje ter retorno. Glória, mas os irmãos estão me ouvindo aí? Está ouvindo? Amém? Os irmãos aí via online para nos ouvir. Tá? Porque tem um monte de gente participando ali. Está subindo e descendo o negócio aqui. Né? Glória a Deus. Veja só o que fala aqui no versículo 4 de 1 Coríntios 14. O que fala em língua estranha, você tem o dom de língua estranha? Eu tenho. Quando Deus me inspira, eu falo bastante, mas eu falo no secreto. Mas o que profetiza, mas o que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Aquele que fala em língua estranha, edifica a ele mesmo. Mas o que profetiza, mas o que prega, mas o que fala a palavra, edifica a igreja. Aleluia, você é o edificador. Levante a mão, edificador. Glorifica o Senhor. Aleluia. Você, quando fala, Deus te usa, porque você tem um dom de profecia. Aleluia. Quem fala, profetiza, edifica alguém. Aleluia. Aquele que tem o Espírito de Deus não procura os seus próprios interesses, procura o interesse de outro para ajudar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É proibido falar em língua estranha? Não é proibido, claro que não. De maneira nenhuma. Não é proibido, não. Paulo falou isso aqui para pôr em ordem a igreja, que estava uma bagunça lá. Porque tinha um monte profetizando ao mesmo tempo, falando em língua estranha ao mesmo tempo, e uma barbárie no culto. Então, vamos consertar esse negócio aqui. Vamos colocar em ordem. Quando um fala, o outro se cala. Quando um está com a palavra, o outro espera o outro falar. Né? Senão isso aqui vira uma desordem. Né? Vira um show, você vira uma feira. E todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí não dá certo. O verso 5. Eu quero, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Eu quero que todos vós faleis línguas. Ele está falando. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Amém. Deus precisa de você para você pregar, para você mostrar para as pessoas o caminho da verdade, porque Cristo, Ele é o caminho. A Bíblia fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade.
verdade, que Ele é a vida. Ele fala que Ele é a porta, e aquele que entrar pela porta será salvo. Aleluia! Encontrará pastagens, será bem alimentado. Aquele que tem Cristo na sua vida pode bater a mão no peito e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele fala: deitar me faz em verdes pastos, guia animosamente as águas tranquilas. Oh, maravilha! Profetize, continue pregando. Aleluia! A Bíblia fala no capítulo 6 de Isaías, que Isaías viu o céu aberto, na época em que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, e ele viu o céu aberto. E quando ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor assentado no trono. E quando ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu os serafins que voavam em derredor do trono de Deus. E a Bíblia fala que os querubins tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o seu rosto. Com 2 asas eles voavam. E com suas 2 asas, as outras 2 asas, eles cobriam os pés, e com a sua boca eles clamavam em alta voz, dizendo: Kadosh, Santo, Kadosh, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Depois da visão, ele escutou uma voz dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías, impactado, falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Mas antes do Senhor enviá-lo, ele foi purificado do seu pecado, porque ele dizia nos seus lábios que habitava no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e ele também tinha os lábios impuros. E os serafins, que representa a santidade de Deus, um serafim tirou uma brasa de fogo diante do trono e desceu e tocou nos lábios de Isaías. Aleluia. E ele foi purificado. Aleluia. E ele começou a profetizar. O Espírito Santo está na sua vida, então você tem o dom de profecia. Todos que têm o Espírito Santo têm o dom de profecia. Glória a Deus. De um jeito de outro, um crente não tem como pregar, irmão. Aonde você vai, você é impactado, mesmo você não querendo pregar, você prega. Não tem como. Eu falo: Senhor, eu não quero nem saber disso aqui, mas não tem jeito. A gente acaba pregando. Não é verdade? Não é assim? Aleluia. Então Paulo quer que todos falem em língua estranha, seja batizado no Espírito Santo, que fale em língua estranha, mas ele quer que profetize, que pregue. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número é o 5, minha filha. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha. Quem prega, quem tem o dom de falar, é maior do que o de línguas estranhas, como diz o texto bíblico. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, se chegar aqui um camarada aqui e começar a falar em língua estranha, sem parar, é 2 coisas. Se não tiver intérprete, ele tem que calar a boca, senão ele vai atrapalhar o povo. Ele atrapalha. Você imagina se todo mundo aqui começar a falar em língua estranha? Aí vira o quê? Não tem culto, não tem ordem, não é? Então, a não ser que o camarada vai para o culto de oração, reservado ali, eles liberem, ou vai orar reservado, aí tudo bem. Mas quando tem o culto é para ser glorificado no nome de Jesus. Nós viemos aqui prestar o culto aí. Então tem que ter ordem, tem que ter decência. Culto tem que ter começo, meio e fim, tem que ter ordem. Senão vira curso. Então, Paulo está querendo dizer, se o camarada fala língua estranha, alguém tem que interpretar, para que a igreja seja edificada.
senão não adianta nada, ele só está edificando a vida dele mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão acredita que ontem eu não estava nem enxergando. Eu não estava nem enxergando ontem. Falei, que jeito que eu vou pregar? E eu venho rouco, doido para falar nas caixas de som aqui, que o som aqui é bom. E é a voz sem voz. Mas então Deus nos testa, né? Amém. Deus é maravilhoso. Não é verdade? Vamos fazer um culto lá na casa da irmã. Não, se ele fosse para lá, os irmãos não iam entrar hoje na igreja. Glória a Deus. Ainda tem a caixa. Não ia entrar, né? Deus é bom. Que coisa linda. E eu estou vendo o Celso aqui. Eu não conheci o Celso, certo? Meu Deus. O verso de número 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, se eu fosse ter com vocês aqui falando em língua estranha, ninguém ia entender. Tem que ter a doutrina, tem que ter a ciência, tem que ter a profecia, né? Então tem que ser, o culto tem que ser racional. É aquilo que Paulo fala, Romanos 12: apresentai o vosso corpo em sacrifícios santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente tem que saber o que a gente está falando, o que a gente está pregando, e a igreja tem que receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Verso 7: da mesma sorte, se as coisas inanimadas, o que é inanimadas, professor? Que é, exatamente, que não faz som, né? Que não tem som. As coisas inanimadas. Paulo era terrível, né? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos ou audíveis, como se conhecerá o que se toca a flauta ou o que se toca a cítara? Né? Você imagina assim, todo mundo toca desentonado, fora do tom. Ele está falando uma língua estranha. Hoje não todo mundo que fala uma língua estranha. A desordem que é assim. Né? Antigamente era assim, a gritaria, né? Um língua estranha aqui, um outro ali. O cara pregando e correndo no meio da igreja. Tem uns doidos que quis fazer isso aqui, eu não aceito. Né? Porque lá na sua igreja não faz. Né? Quer sair correndo aqui no meio da igreja, você está falando. Senta, meu filho. Respeita. Quer falar alguma coisa profética? Fale depois. Ou quando você estiver com o microfone na mão. Aí você pode falar, porque chegou a sua vez de falar. Caso contrário, cala-se. Espera. Tem que ter ordem, tem que ter decência. O verso 8: porque se a trombeta ter sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Você imaginou Joabe tocando a trombeta? Ou o sacerdote, o levita tocando a trombeta, ter som de gaita, ter som de sax? Como que o camarada vai para a guerra? Então a gente tem que ter discernimento das coisas espirituais. Então Paulo estava colocando em ordem a igreja de Corinto, que foi uma bênção lá na frente. O verso 8: porque se é o 8, eu já falei, não? É o 9. Assim também vós, se com língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. É igual você chama os caras para pregar, né? O cara fala tantas coisas,
Você não entende nada. Mas o que esse irmão está querendo dizer? O que essa irmã está querendo dizer? Está jogando palavra no ar. Você não capta nada. Você não assimila nada do que ele fala. A pessoa pode ser simplesinha. Ela pode não ter letra, não ter um espírito de profecia. Mas se humildemente reconhecer isso, e mesmo que for simplesinha, e falar aquilo que o Espírito manda, Deus opera. Mas vai querer ficar inventando, não adianta. Não adianta, porque as pessoas têm conhecimento, as pessoas têm ciência, as pessoas têm doutrina, elas conhecem. A maioria não conhece, mas quem conhece doutrina vai ficar, vai se preparar primeiro, vai orar primeiro, vai ler Bíblia primeiro, vai estudar primeiro, vai fazer curso primeiro, vai para a escola dominical, vai aprender alguma coisa, vai orar, vai ter comunhão com Deus, vai pregar a santa e a poderosa palavra de Deus. Eu tive a chance e a honra de aceitar Cristo novinho. Eu aceitei a Cristo, eu tinha 18 anos, né? E já se fazem 32 anos, vai para 33. Eu aceitei Cristo em 92, eu me batizei em 93. Então, é um percurso, né? Estudo, ciência, conhecimento, o dia a dia do Evangelho vai forjando o caráter da pessoa, vai ensinando ela a trilhar o caminho da verdade. E o caminho da verdade, quem nos conduz é o Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Me ajude aí. 10. É o 10. Por exemplo, eu leio versículo por versículo que eu estou ensinando. É culto de ensinamento. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, serei um ignorante, essa é a grande verdade. Para aquele com quem falo, para quem eu estou falando, ele não vai entender. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais. Quem deseja dom espiritual aqui, irmão? Você deseja dom espiritual? Assim como você deseja dons espirituais, procurai sobejar neles, se afunde neles, para a edificação da igreja. O dom que Deus te deu é para a edificação da igreja. Há vários tipos de dons. Há dom do amor, há dom da ciência, há dom de maravilhas, há dom de curas, há dom de governo, há dom de doação, há inúmeros dons que Deus dá para o homem. Há dom do homem ser próspero, ser abençoado no sentido material, no sentido próximo, mas tudo o dom que Deus dá para o homem é para a edificação da igreja. Porque tem uns caras aí que não podem ter, porque só pensam em si, não é verdade? É para a igreja. O que é a igreja? É a coletividade, é o ajuntamento, é a eclesia, é a assembleia, é a reunião, é os crentes lavados e reunidos no sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sobeja, Nádia, pastora Maísa, sobeja, nade no dom que Deus te deu. Continue no dom, com zelo. Por isso que tem um monte de crente relaxado, que não vai para frente, porque não faz as coisas certas, só vem nos cultos quando quer, só faz o que quer, do jeito deles, não é do jeito do homem, não é do jeito que as pessoas querem, é do jeito que Deus quer. A igreja tem que se reunir para cantar. A igreja antigamente, a primitiva era todo dia que se reunia. E as orações deles não eram meia horinha não, viu? Era madrugada a fio, era um preço muito alto. Quer ser usado por Deus? Pague o preço. Bem
que Deus vai te usar. Em nome do Senhor Jesus. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Aí vem o cara aqui, xarabacai, cheio de grão, não, para com isso. Né? Para com isso. O tempo de menino acabou. Agora tem que ser racional. Se o camarada falar em línguas, como o Paulo está dizendo aqui, que haja intérprete. Quando fala em língua, o camarada aqui fala, não o que recebe o poder de Deus, ele fala, não, ninguém está falando disso. Está falando do camarada que na igreja ele atrapalha o culto. Só ele que fala em língua, e bem alto. Só ela, tem umas doidas, é assim, que eles roubam a cena, eles chamam para ser atenção. Então, quando alguém tem Deus, tem quando as pessoas ficam lá, para elas terem ordem no culto, se falar, que interprete o que está falando em nome de Jesus, porque existe esse dom de interpretação das línguas. O verso 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Você não pegou nada, a não ser que Deus te revele esses segredos aí dos mistérios das línguas estranhas. O que farei, pois? Olha a pergunta de Paulo. O que farei, pois? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito. A sua Bíblia está dizendo o quê? Cantarei. É Espírito também? Com o Espírito. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Você vai no Espírito, mas você tem que ter ciência do que você está falando. Você já ouviu um cara falando assim? Olha, irmão, vejo os caras pregando assim, irmão, eu estou falando uma coisa aqui, eu nem sei porque eu estou falando. Se o cara não sabe o que está falando, então fica quieto. Não é assim? Como que você não sabe o que você está falando? Olha, irmão, eu estou falando isso, mas eu não sei porque eu estou falando. Não, se você não sabe, então cala-te, fecha a tua boca. Porque quando Deus fala, a terra treme. Quando Deus fala, não há variação de dúvida. O homem sabe quando está falando. O homem sabe quando é o Espírito de Deus na vida dele. E o homem sabe quando é a carne. Então se controla a tua carne e deixa o Espírito governar a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. O verso 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O que é indulto? Uma pessoa que não tem conhecimento, não tem leitura, ou ela não está sabendo do que se passa sobre esse tema, né? O indulto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Se você não sabe o que diz, então não fale. Se você fala, não fale, não, se você for interpretar, a não ser que você esteja aí no retiro espiritual, no lugar onde busca Deus, ou se você recebeu um descargo de fogo aqui e falando isso, não tem problema, é coisa rápida, desde que você não atrapalhe o outro ponto. Paulo não está proibido de falar em línguas estranhas. Ele está dizendo que quer que todos falem línguas estranhas. Só que ele fala, eu falo muito mais do que todos vocês. Ele era atrevido. Ele era fé. Louvado seja Deus. Verso de número 1. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você se edifica a você, mas o seu irmão do teu lado você não edifica. Aí tu é egoísta, só está pensando em você, só está pensando no seu ventre e o outro. Então, a gente serve a Deus para quê? Para servir o nosso semelhante, ajudar o nosso semelhante, seja espiritual ou seja material, né? A gente pode ajudar. O espiritual é muito melhor do que o material, mas Deus, Ele vai usar as pessoas em todas as áreas,
Louvado seja Deus. É o 20, né? Então não sejais meninos no entendimento. Não seja criança no entendimento. Mas sede meninos na malícia. Seja menino na malícia, viu? O que tem de crente malicioso não está escrito, né? Tira a malícia. Seja menino, seja puro, né? Seja puro. É o que Paulo está dizendo. E adultos no entendimento, no conhecimento da palavra, naquilo que está escrito. O que vale é aquilo que está escrito. Pastor disse, é conversa fiada, é invenção, é conto de fadas. É o que vale o que está escrito. Está escrito na lei no verso 24, 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, principalmente aqueles que estão dentro das igrejas. Tem muita gente endurecendo o coração, muita gente dando lado para o diabo e esquecendo de dar lado para o Espírito Santo lhe usar nessa terra. O Espírito Santo, ele expressamente, ele testifica nesta noite e protesta que ele quer fazer uma obra na sua vida, uma obra na sua família. Abra o coração. Ainda até, só sair um pouquinho fora da palavra, eu contei para uma pessoa, há 4 dias atrás, um rapaz de 26 anos, 26 anos para nós é uma criança, tem idade de ser filho da gente. Um rapaz de 26 anos, ele era carreteiro, e ele numa curva perdeu o controle, isso há 4 dias atrás mais ou menos, e bateu no muro, na rocha, e começou a pegar fogo, e o rapaz foi para socorrer ele, e ele gritava: meu Deus, me socorre, meu Deus, me socorre. Há 4 dias atrás mais ou menos isso. Aí o moço que tentou socorrer ele falou: não tem jeito, se eu for lá não tem como passar, que as labaredas de fogo já tinham tomado e explodiu, e o moço morreu dizendo: Senhor, me socorre. O rapaz estava bem preso onde estava, 26 anos de idade, mais novo do que os nossos filhos, morreu pedindo socorro. Aí eu fiquei pensando comigo: Senhor, qual é o mistério? O moço pediu socorro para o Senhor e as pessoas vão achar que o Senhor não socorreu. Mas quem me garante que esse moço não servia ao Senhor? Pode ter servido a Deus, poderia estar em comunhão com Deus, e quando ele pediu socorro, quem me garante que o ser angelical não veio buscar? Isso pode acontecer? Pode. O Senhor fala: eu vou te levar para um lugar muito melhor do que esse. Aleluia. Pode ser, irmão. E outros pedem socorro para Deus no desespero, aí é pior, na agonia da morte, aí às vezes não dá mais tempo. Aí o que acontece? Abre-se os portais espirituais. Quando a pessoa está para morrer, abre-se os portais espirituais e a pessoa vê o outro lado, os dois lados, a eternidade com Cristo e o lado com o inimigo. Infelizmente, a maioria parte para o lado da malignidade. Uma parente próxima da minha família morreu há 2 anos atrás. E ela já estava na cama. E ela falou assim para a cuidadora, dizendo assim: eles estão vindo aqui me buscar, mas eu não quero ir com eles. Ela pronunciou essas palavras:
e, na sequência, render o Espírito em prática. E aí, o que você me fala? Você acha que a gente está brincando aqui de ser crente? Você acha que isso aqui a gente está aqui porque a gente quer? Nós estamos aqui, porque Deus nos chamou e isto foi nos imputado. E ai de nós se nós não pregarmos. Foi o que Paulo falou: ai de mim se eu não pregar. Isso me foi imputado, isso foi me colocado, foi posto. E ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não pregar. Então você tem o dom de profecia, então pregue, exorte, console e edifique. Deus te deu a ferramenta para você profetizar. Deus te deu a ferramenta para você consolar. Deus te deu a ferramenta para você corrigir. Exorta. Deus te deu a ferramenta para você consolar. Console os fracos, os joelhos fracos. Console. Tem muita gente precisando de consolo espiritual, precisando da sua ajuda. Aleluia. O verso 23 é isso? Já estamos acabando. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, aí ó, toda a igreja, nós estamos congregados num lugar, nós estamos aqui, ó, é isso, ó, a igreja é congregada num lugar, é isso que Paulo está dizendo. Aqui nós somos a igreja congregada num lugar. E todos falarem línguas estranhas, e entrarem em doutos, pessoas que não têm ciência, ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis louco? Não está louco esse povo? Está entendendo nada? Não é verdade? Se todos nós aqui começamos a falar língua estranha, entra uma pessoa aqui que nunca ouviu a fé, a pessoa fala: ué, o que está acontecendo aqui? O que é isso? É o que Paulo disse: pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem em outros, pessoas que não têm conhecimento, ou infiéis, incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, olha só que diferença, mas se todos profetizarem, e algum indouto, alguém que não tenha conhecimento, ou infiel ou incrédulo entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado, e os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre nós. Amém? Deus está aqui entre nós. Deus está. Aqui tem palavra, meu filho. Aqui é evangelho genuíno. Aqui é a palavra de Cristo para edificação da sua vida, para consolação da sua vida, para exaltação da sua vida, da sua alma. Aleluia! Louvado seja Cristo. Profetize. Profetizar é pregar, profetizar é ensinar, profetizar é você cuidar de alma. Aleluia! É o dom de profecia. Ser profeta é outra coisa. Aleluia! Louvado seja Deus. Espero que os irmãos entenderam e me perdoem pela voz rouca e pelo som fraco hoje. E se Deus permitir, no próximo culto de quinta-feira, nós iremos concluir o capítulo 14, não da necessidade da ordem do culto, da necessidade da ordem. Aí você vai ver o que tem que fazer o culto. Você vai nos lugares aí que eu vou estar falando para você, que é umas coisas aí que Deus faz hoje, né? Agora você procure uma igreja que pregue a doutrina. Há 30 anos atrás eu trabalhei lá, e eu era operador de áudio, operador do som, e eu vi os pastores que pregavam e diziam assim: procure uma igreja mais próxima da sua casa, e vá lá, entregue tua vida para Deus.
Isso há 30 anos atrás, um pouco atrás ainda. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje, nós não podemos mais falar isso. Não podemos. Agora nós temos que falar assim: procure uma igreja mais perto da tua Bíblia, da palavra de Deus, do que está escrito. Porque o que não está escrito é invenção, só engana. São lobos, são essas aves de rapina, né, que aproveitam da necessidade da pessoa, esses abutres, né, que querem apenas seduzir para tomar proveito, esses chocais da vida, né, que querem tirar proveito. Mas graças a Deus que hoje você veio ouvir a doutrina de Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre a necessidade de ordem no culto. Amém?